Que honra para mim, uma honra imperial, receber as duas imperatrizes de Teresópolis aqui no programa, especialmente para você que gosta aí de nos acompanhar, né? Primeiro, a Imperatriz Tereza Cristina, de 2012, Edna Conradini, muito prazer em te receber aqui. Prazer é meu, Nina, prazer enorme estar no teu programa. Eu amo esse programa é maravilhoso. Obrigada. E a Imperatriz Tereza Cristina, atualmente aqui com Stephanie Lucas, um prazer enorme te receber. Prazer todo meu, Nina. Estou um pouquinho rouca devido aos trabalhos. Muito trabalho. Estou muito contente de estar aqui com você, sabe? Admiro você muito como pessoa, como profissional também. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com a presença das duas aqui, porque, afinal de contas, é um trabalho lindíssimo que tem sido feito em Teresópolis, em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina, mas esse trabalho tem uma mãe, tá? A mãe está aqui nos bastidores, né? Só babando nas crias, que é a nossa queridíssima Vânia Badini, empresária na cidade, né? Lá do Dona T, e também do Polo Gastronômico de Teresópolis, inventou essa história da Imperatriz, o jantar com a Imperatriz Tereza Cristina em Teresópolis, e foi uma história muito bacana, né, Edna? Porque a gente precisava dar uma impulsionada depois da tragédia de 2011. Olha, foi maravilhoso. Quando ela ligou a primeira vez, ela descobriu o meu telefone, falou comigo. Nossa, eu não acreditei naquilo, não. Disse, será? Então, aí ela mandou algumas coisas, né? Eu fui ao restaurante conversar com ela pessoalmente, eu nem a conhecia, conhecia assim de nome. Aí nós conversamos e eu comecei a pesquisar, ela foi me dando as diretrizes, eu fui pesquisando. Aí ela pediu para me escrever, né, o texto, e ela foi corrigindo. Aí algumas coisas nós tiramos e colocamos no texto realmente aquilo que é mais importante na história dela, que a história dela é muito bonita, a história da Imperatriz. Eu, que fui professora de História no Colégio de São Paulo, no Ginda Bloch, no Jorge Marchi, eu fiquei encantada com a história, porque os livros de história, naquela época que eu dava aula, não tinha nada, só tinha o nome dela, que é um nome enorme, tem não sei quantos metros de nome. E não vinha nada dela, porque a história naquela época só mostrava o homem, né? O homem que mandava tudo, mas acontece que a história dela mostra que ela estava por trás de muita coisa que Dom Pedro fez, Dom Pedro II. Que era a ideia dela. Era né? a ideia dela. Ela estava por trás. Então, eu fui descobrindo coisas assim, e quando eu cheguei no final, que é quando ela vai embora, e tem uma frase dela, ela está na internet, eu chorei. Eu não sou de muito chorar, não, hein? Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu chorei porque é muito lindo. Ela ficou assim, arrasada quando ela foi embora. Antes de morrer, ela falou para a Condessa de Belmonte, que sempre foi amiga dela, né? Toda a vida, sempre do lado dela. E ela falou, né? Eu morro, eu posso morrer, mas eu não vou morrer de doença. Eu morro do coração, de tristeza, porque ela amava o Brasil. Era apaixonada pelo Brasil. Apaixonadíssima. E fez muito pelo país também. Muito, né? Ela fez muito. Por trás dele tinha toda a mão dela ali trabalhando. A ideia dela, a mente dela, a inteligência dela, a arte dela. Ela tinha uma arte assim. Ela trouxe com ela uma arte, muita arte. Bastante coisa, né? E aí, Stephanie, o trabalho de vocês, na verdade, foi bastante árduo, porque vocês tiveram que estudar uma pessoa, né, da nossa história, que até então os livros de história nunca contaram para a gente, né? É verdade. Quando a Naná me passou, a nossa querida Edna Conradini me passou esse papel, as duas, tanto ela quanto a Vânia, já tinham muito material de pesquisa. Então, para mim, foi ótimo, porque tinha muita coisa já que eu já poderia me basear. Só que, conforme vai passando o tempo, coisas novas são descobertas. E algumas coisas que achávamos que era verdade tornam-se mentiras, porque são provadas. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam sobre esse trabalho, eu falo que é um trabalho muito difícil, porque você tem que estar sempre renovando o seu estudo.
Ela é um personagem que a gente praticamente está redescobrindo. Foi apagada, estamos redescobrindo ela, né, na nossa história. E o quanto ela foi importante. Ela trouxe tanta coisa para o nosso país que muita gente nem imaginava que ela era responsável, né? Para mim foi um trabalho muito difícil, mas está sendo muito prazeroso. Estou gostando muito. Não pensava que teria essa proporção de retorno que nem eu estou tendo. Ainda vindo para cá, conversando com a Vânia, eu falei, eu nunca busquei fama, mas Tereza está me dando uma fama que eu não imaginava. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer falar, quer perguntar. É verdade. É bacana. E uma coisa que eu acho muito legal, que Tereza tem me trazido muito, são joias, pessoas. Pessoas assim que estão sempre agregando no fato da interpretação de Tereza. Tem uma menina que, se eu não me engano, o nome dela é Aiesa, eu não sei se eu estou pronunciando direito, ela mora na região centro-oeste do nosso país e ela estuda muito sobre Tereza. E toda dúvida que eu tenho, ela tira para mim. Né? Então, são pessoas assim, nem me conhecem, mas estão me ajudando a ser a Tereza. A construir um pouquinho mais, né? Exatamente. E aí, Conradine, tudo começou, então, nesse trabalho do restaurante, na época, o Dom Felipe, né? Era o Jantar da Imperatriz. Como é que você recebeu, assim, no primeiro dia, como é que foi essa sua interpretação da Imperatriz num jantar, né? Uma coisa nova para a cidade. Para mim foi totalmente diferente. Eu nunca tinha feito assim, interpretar. Apesar das décadas de teatro, né? Apesar de ter tantos anos de teatro, né? Que eu estou com 52 anos de teatro. Naquela época tinha 40 e poucos anos de teatro. Então, apesar disso, eu nunca tinha feito assim no jantar. E estava lotado, muito cheio. E eu fiquei até nervosa no dia, né? Eu levei uma pessoa para me ajudar, né? Uma menina que foi vestida de condessa para ficar me ajudando assim. Ela não falou nada, mas ela me dava as coisas assim. E foi muito, muito bonito. Eu fiquei assim meio nervosa, mas eu consegui falar tudo, como ela queria, como a Vânia queria. E foi muito bonito e muito interessante, porque depois muitos vieram conversar comigo. Eu lembro que tinha um amigo meu, até que é advogado, e chegou para mim e disse, mas eu não entendo como ela era italiana, para mim ela era portuguesa. Por ser casada com Dom Pedro, né? Eu disse, não, ela não era italiana, ela nasceu entre as duas Sicílias, né, em Nápoles, entre as duas Sicílias. Então, ele ficou assim muito, e muitas pessoas vieram falar comigo nesse sentido, admirados, e gostaram muito. Em algumas ocasiões, eles me chamaram para contar novamente a história do casamento das filhas, né, das duas princesas que eu conto, porque, na verdade, o Conde D veio para casar com a Leopoldina, com a irmã da princesa Isabel. Ele estava destinado para ela. Mas, quando chegou aqui no Brasil os dois, uma gostou do pretendente da outra. Aí eu tive que fazer uma troca, capiche? Teve que haver uma troca. Então, elas chegaram para a mãe, né, e falaram. E eles gostaram muito. Teve meses, acho que, Vânia, nem cheguei a contar, que me chamaram depois e pediram para me contar novamente aquele capítulo, aquela historinha ali, né? Então, foi muito, muito bom. Essa história da Imperatriz e essa pesquisa, que realmente, como Stephanie falou, a gente está redescobrindo ela. Cada hora eu descubro alguma coisa também sobre ela, porque eu estou sempre pesquisando também. É muito, muito bonita a história dela. E no jantar eu tive a oportunidade, a Vânia me convidou para participar do jantar, já era com você, né? Eu percebi que você teve que estudar um pouquinho do italiano também, né? Para falar algumas palavras. Exatamente. Na verdade, estou estudando um pouquinho online ainda, né? Porque o pessoal gostou de ouvir a palhinha da música, e estava sempre querendo mais a música em italiano. E é uma das coisas que as crianças mais gostam. Já teve passeios que eu tive que cantar 3 vezes, que elas pediam sempre para cantar. Então, gostam muito. Esse episódio também que a Naná disse, da troca, elas arregalam os olhos assim. Nossa, isso é muito feio. Tem criança que fala, que coisa feia.
Então, Tereza, a história de Tereza é muito interessante. Eu fico assim maravilhada com cada gesto que ela recebe, né, que eu recebo quando estou interpretando ela. Fico maravilhada com cada carinho, muitas fotos. Acredito que muita gente fica sem tirar porque a gente não dá conta também, De né? todo mundo, não dá né? conta de chegar a todos. Mas eu gostaria muito que todos soubessem que Tereza Cristina, para mim, foi um grande marco na minha vida. Desde 2016, se não me engano, estou com a Naná fazendo o teatro. A gente tem feito várias peças, não é, Naná? Várias coisas, mas como Tereza não teve nenhuma ainda. Agora, eu queria que você me contasse um pouquinho, porque assim, foi uma responsabilidade muito grande para você, entre aspas, assumir o papel da Edna Corradini, né? Ela te passar aí o cetro da Imperatriz para você continuar o trabalho que começou com o Jantar da Imperatriz, vocês estão vendo aí as imagens, o Jantar com a Imperatriz Tereza Cristina e o engenheiro André Rebouças, e que agora surge um outro braço aí, né, pedagógico também, está sendo feito um trabalho muito bacana nas escolas com a personagem da Imperatriz Tereza Cristina. Mas como é que foi para você? Conta um pouquinho como é que aconteceu. A Vânia também te ligou? Foi a Naná que te ligou? Como é que aconteceu? Essa história eu realmente não conheço. Mas agora você vai conhecer, então. Pode contar. Então, pode contar, lógico. Foi assim, a Vânia estava assim, Naná, nós precisamos edinar, nós precisamos arranjar uma substituta, porque você gosta muito de viajar, você sai, às vezes você não pode, tem ocasiões que você está fazendo outro trabalho, outro teatro, no dia que eu preciso. A Emília. A Emília, e teatro mesmo, que peças de teatro, aí ela ficava sempre no meu pé, precisa. Aí eu disse, não, eu tenho que arrumar. Eu tinha duas pessoas, duas atrizes que eu achava que o papel iria, que era Stephanie e Daphne, né? Daphne, inclusive, ela tem o nome de Badini, né? Daphne também, ela daria uma ótima imperatriz. Aí eu falei com essa primeiro, ela na mesma hora se prontificou e foi lá em casa, eu dei o texto para ela. E eu quero contar aqui uma coisa engraçada que aconteceu. Eu dei o texto para ela, expliquei para ela como é que ela tinha que fazer, como é que ela tinha que decorar e tal. Ela foi para casa e decorou. E um dia ela botou lá no Zap, já decorei, posso ir aí? Aí ela disse, vem. Aí foi na minha casa, marcamos, chegando lá, eu disse, agora eu sou a plateia, você interpreta aí para mim, na minha sala. Aí ela falou tudo em italiano. Ela decorou tudo em italiano. Eu deixei ela falar até o final. Quando ela terminou, eu disse assim, agora você senta aqui, eu vou interpretar e você vai ser a plateia. Eu interpretei para ela e mostrei para ela, né, que, por exemplo, trouxe comigo meu fratello. Ela falava tudo isso em italiano. Trouxe comigo meu irmão, né? Fratello é irmão. Aí eu digo, trouxe comigo meu fratello. Ela falava tudo em italiano, tudo. Tive 4 bambino, do menino e do menina. Ela falava tudo em italiano. É lindo, embolava tudo, não dava para entender. Aí eu expliquei para ela que a gente tinha, principalmente para criança, quando a gente faz na escola, a gente tem que explicar. Então, tem que fazer assim, falar algumas palavras em italiano. A música, não. A música, ela canta até melhor que eu não sou boa cantora. Mas ela sempre cantou em igreja e tudo, então ela canta muito bem a música. Ela até aprendeu mais do que eu, né? Eu falo só um verso da música. Eu canto só um verso. Ela conseguiu pesquisar e cantar mais, porque ela é cantora. Então, aí ela foi pegando esse papel, foi pegando e foi fazendo direito, e foi cada vez melhorando mais. Mas foi isso que aconteceu. Foi muito interessante essa cena. É interessante que quando a Naná me passou o papel, na verdade, quando ela falou comigo sobre esse papel, a gente estava no início de 2020. Quando ela falou que eu confirmei, claro, sim, Naná, tem uma vontade de fazer. Aí veio a pandemia, então meio que ficou guardado na gaveta, né? Aí depois ela voltou, quando a gente estava começando devagar voltar as coisas, ela voltou a falar comigo. Aí eu fiquei analisando, falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita responsabilidade pegar um papel vindo da Naná, tá à altura dela. Assim, eu sei que eu nunca vou chegar à altura da Edna Corradini, mas pelo menos no dedinho, mindinho do pé, já é difícil, né? Eu fiquei com muito medo, assim. No primeiro dia, no primeiro jantar, eu estava muito nervosa.
A Vânia viu, eu transparecia nervosismo. Eu acho que eu fui nesse, não foi? Era a primeira? Eu acho que eu foi, acho que sim, foi, no não foi? primeiro. No primeiro Eu que acho você que foi o primeiro. estava. Eu estava muito nervosa. Aí, de repente, me chega o Henrique vestido de André Rebouças. Sabe quando você pega uma pessoa muito nervosa e dá um calmante para ela? O Henrique é ótimo. Foi o que aconteceu. E eu estava até dizendo para a Vânia que se a gente tivesse combinado de ensaiar, eu e o Henrique junto, fazer tudo juntos, não tinha dado tão certo. Não tinha dado tão certo, foi um casamento perfeito. Perfeito, perfeito. Portanto, quando a gente está nos eventos, as pessoas acham que nós somos um casal mesmo, que eu sou Imperatriz e ele Dom Pedro. 2020, você ia começar a trabalhar, veio a pandemia, ficou ali de castigo um pouquinho, né? E aí retornamos, então, a princípio, com um jantar, né, da Imperatriz Tereza Cristina e o engenheiro André Rebouças. Isso mesmo, para mim foi muito bom, né? Porque eu estava precisando trabalhar também, né? A gente ficou quase Muito 2 tempo, anos aí parados, na verdade. A pandemia realmente foi muito difícil para nós artistas, né? Ficamos realmente sem emprego mesmo, né? Mas foi gratificante demais começar e logo com essa responsabilidade. Mas foi muito bom, o jantar fluiu bem, o Henrique me ajudou muito. A Edná também teve a possibilidade de trabalhar com o Henrique. Ela sabe que eu não estou falando mentira, que ele é um ótimo profissional, né? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente vem fazendo esse trabalho juntos desde então, eu e ele. Essa foto fui eu que tirei no dia do jantar, coisa mais linda, né? A roupa dele também é lindíssima, né? Esse figurino foi pensado, foi criado por quem? Então, quem fez essa roupa aqui foi a Vanise, a filha da Edná. Olha que maravilha, linda, né? Vestidos lindos. Tem também, você tem o azul. O azul. Naná tem um preto também lindíssimo. Ela fez também, minha filha. E qual vai ser a próxima cor? Eu tenho um verde, que é meu. Ah, é um verde com um douradinho isso, assim, né? Eu acho que a gente até tem foto aí. Qual vai ser a sua próxima cor? Vai permanecer com verde e preto? Azul. Vai fazer um azul também? Ai, gente, coisa linda, né? Eu estou querendo fazer um imitando aquele que tem no museu. Sim. Com aqueles ramos. Lindo. A gente está pesquisando direitinho para ver quais são os ramos que tem, a quantidade, para tentar fazer um igual. Agora, o penteado de vocês é realmente o penteado que a Imperatriz usava, né? Como é que vocês fazem? Vocês fazem sozinhas? Vocês se montam sozinhas? Eu não. Eu fui na cabeleireira hoje, a minha cabeleireira lá perto, a minha cabeleireira que faz para mim. Porque quando eu tenho que fazer, já fiz em escola de manhã, tinha que ir cedo para a escola, ela não estava trabalhando, eu tinha que fazer em casa. A Evanise me ajudava, mas é bem difícil, porque a Imperatriz, ela tinha... As mulheres naquela época tinham cabelos muito compridos. Então, ela criava uma banana, enrolava, né, de um lado de outro, fazia a trança e enrolava na cabeça. E eu não tenho esse cabelo todo. Né? Então, eu tive que botar uma trança postiça e o resto aqui é meu cabelo, fazendo a banana, fingindo, né? E eu prendo o resto do cabelo aqui para esconder a trança, mas... porque ela tinha um cabelo lindo, comprido. E é trabalhoso também, né? As mulheres né? tinham cabelo comprido, né? Ela tem um cabelo melhor, até mais parecido com a Imperatriz. Meu cabelo é um pouco maior, mas mesmo assim ainda não dá. Tem que ter um aplique de trança. E o meu cabelo, eu tenho muito pouquinho cabelo. Apesar do cacheado enganar, achar que eu tenho muito cabelo, mas não, eu tenho pouquinho. Então, mesmo que eu fizesse a trança, ela ia ficar igual uma cobrinha, né? Então é rapidinho, né? Coloca a trança, prende o cabelo. Nem tão rápido assim, né? Gente, aqui por baixo tem a saia, tem um monte de anágua aqui. É bem quente. A gente agora está no frio, né? Ajuda um pouquinho, mas no verão é puxado, quente, né? É bem quente. Naná, vocês fizeram um trabalho muito lindo na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que foi o lançamento da Imperatriz, né? Conta um pouquinho como é que foi. Olha, foi maravilhoso, porque esse projeto, quando a Vânia me passou, eu achei um projeto fantástico. Eu que gosto de história, né? Sou apaixonada por história. Eram 7 cidades, cada cidade escolheu um personagem para interpretar. Sim. E Teresópolis escolheu a Imperatriz, Petrópolis, Dom Pedro, né? Então, cada cidade tinha Paraty, parece, Vassouras, várias cidades, Petrópolis, Friburgo, eram 7.
E, nesse dia da culminância, estavam todos lá na Ilha Fiscal. Ai, que lindo que deve ter sido. E o meu primo, o Fabrício, foi para contracenar comigo lá na hora do baile, onde foi o último baile dela, né? Sim. Que lá tem o salão, tem inclusive a imperatriz e o Fabrício imperador. E você... Ele foi e cantou comigo. E as pessoas queriam sempre tirar foto com a gente. Foi muito bonito esse trabalho na Ilha Fiscal, nossa. Lindíssimo. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Lindo, lindo. Lindo. E aí, como ele começou, a ideia, né, da Vânia era do jantar com a Imperatriz Teresa Cristina, ele teve aí um braço, né, que puxou também para um trabalho muito bacana com as escolas. Foi um braço assim desse projeto que era nos caminhos do Brasil Imperial, né? E isso foi muito importante, porque depois que a gente começou a fazer, teve algumas escolas, eu fui em algumas escolas fazer, nossa, as crianças, teve uma escola que eu fiquei o dia inteiro, até almocei. Eu fiz de manhã para os jovens, então você tem que falar com uma linguagem. Sim. Ela sabe disso, que ela também trabalha em escola, a Esteva. Se você fala para o jovem, é com uma linguagem. Quando você vai falar para a criança pequenininha, você tem que usar... É diferente. Quando eu falava, por exemplo, fratello, aí eu perguntava para a criança, tudo pequenininho, né? Desde o jardim ali, fratello, sabe o que é fratello? Não sabe, ninguém sabe. Fratello, quem tem um irmão? Quem tem? Aí todo mundo levantava a mão, eu tenho um irmão. Então, fratello é irmão. Aí você explica. Então, você estava ensinando ali para a criança também as palavras em italiano. E quando terminou, eu lembro que nessa escola, as crianças pequenas criaram um teatro para mim e falaram, Imperatriz, a gente pode apresentar? Apresentaram falando as palavras que eu ensinei. Você quase morreu, né? Eu quase morri. Que coisa linda. Foi lindo. O Tiago do Mar estava junto, ele viu. Lindo. Foi na escola que ele trabalha. Muito lindo. Então, trabalhar com criança, contar a história dela para jovem e criança é muito importante, porque para o jovem a gente vai falar, por exemplo, a parte do casamento, né? Hoje em dia é ficar, né? É diferente. Naquela época não. Então, o Dom Pedro e ela conversaram, né? Ela chama ele para conversar e chegaram à conclusão que devia haver a troca. Poderia haver a troca, porque o casamento deles foi tratado, né? Sim. Então, foi assim, ela lá na Europa, ele aqui, os dois não se conheciam. Então, eles foram muito inteligentes em deixar aquela troca, porque naquela época não podia. Se era para casar com alguém, tinha que casar com alguém. É, muito rígido. Então, para o jovem, a gente fala de uma forma diferente. É diferente. Como é que está sendo para você o trabalho, não só na escola, mas também agora um trabalho com o Rogério Modesto, né? Que é do Teretrem, tem a Jardineira também, que é um passeio incrível, a Jardineira, e a gente tem ali a Imperatriz e o André Rebouças. Como é que você está se dividindo aí com esses dois trabalhos? Porque são duas linguagens diferentes também, né? Exato, duas linguagens diferentes. Trabalhar com adulto é diferente. Eu falo um pouco mais, algumas palavras a mais em italiano. Com as crianças, o maior desafio é manter a atenção delas na gente. Uhum. Então, eu faço, como a Naná falou, eu costumo ensinar algumas coisas. Se é de manhã, eu dou bom dia e falo de onde a Imperatriz veio e logo falo assim, olha, mas lá na Itália nós não falamos em italiano. Em português, nós falamos italiano. Então, posso ensinar vocês a falar bom dia ou boa tarde, né? Aí elas ficam super importantes. Sim, aí repetem. Aí eu brinco e ainda falo assim, tá vendo, tias? Vamos chegar na escola falando italiano. Então, para elas é o máximo. Quando a gente conta vários episódios, a gente vê... Tem criança que chega e fala, uau! Regala o olhão assim. É muito interessante o retorno delas. Elas conseguem entender, porque assim, Imperatriz Teresa Cristina, Teresópolis é a cidade da Teresa, né? Eles conseguem fazer essa ligação? Foi muito legal você tocar nesse assunto, que teve uma turminha essa semana, que o Henrique sempre explica primeiro para depois eu entrar. Vocês sabem, né, criança, que Teresópolis vem de Teresa. Teve uma criança que virou lá de trás e falou assim, faz sentido, Teresópolis, Teresa. Foi muito legal. Sensacional, sensacional. A gente tem cada pérola que a gente escuta, Ou muito seja, engraçado. eles estão
de fato, descobrindo Teresópolis, né? Exatamente. Descobrindo a nossa história também, porque a Imperatriz Teresa Cristina foi imperatriz do Brasil, né? E Teresópolis hoje tem um nome em homenagem a ela. E interessante que o Henrique toca muito, e às vezes até eu mesmo falo, porque a gente, assim, a gente trabalha em dupla mesmo, né? Um esquece, o outro fala, o outro esquece, o outro fala, para a gente estar sempre dando todas as informações possíveis dentro do nosso tempo. E uma coisa que ele fala, quando a gente está saindo, que nem a última vez a gente estava saindo, tinha vários personagens. Aí as crianças ficam assim, alvoroçadas, dando tchau e tal. Aí o Henrique fala assim, olha, crianças, tem uma coisa para contar para vocês. Todos esses personagens aí, eles não existiram. Eles são ficção, são da literatura, dos livros. Mas a Imperatriz Teresa Cristina, ela realmente existiu. Aí é a hora do uau, não acredito, é verdade. É diferente, né? É diferente. Uma coisa mais palpável, né? É tangível para eles. Eu fico emocionada porque, como Edna, eu também sou uma apaixonada por história e a Stephanie está sempre vestida assim. Eu saio correndo como se fosse a primeira vez, né? Saio correndo para tirar foto, enlouquecida, porque eu acho muito... chega a ser emocionante de fato, você está revivendo uma história que é nossa, né? Pertence a gente. Olha lá uma foto da Imperatriz Teresa Cristina com o André Rebouças, que é o nosso querido subsecretário de Turismo, Henrique Silva. Um beijo enorme para você, te amo de paixão. É importante a gente lembrar que o André Rebouças, ele era engenheiro, né? Hoje a gente tem um túnel no Rio de Janeiro chamado Túnel Rebouças, em homenagem a ele, porque a Imperatriz Teresa Cristina trouxe muita gente com ela, né, quando ela desembarcou no Brasil. Exatamente, vieram muitas pessoas, né? Vieram cientistas, botânicos, farmacêuticos, mas o André Rebouças, a família imperial custeou todo o estudo dele, né? Então, o carinho muito grande. Tanto que, quando a Imperatriz e o Imperador foi exilado, ele foi junto. Ele não ficou no Brasil, ele foi junto. Então, é muito legal. E as crianças ficam assim, super intertidas com o que ele fala. Às vezes ficam assim, mas quem é André Rebouças? Toca no assunto do túnel Rebouças. Nossa! Os adultos às vezes falam, perguntam, nunca imaginei. Né? Nunca imaginei, gente, mas o túnel Rebouças no Rio, né? André Rebouças e tal. Tem várias outras coisas também que eles fizeram no país, né? Tem uma ferrovia também, se não me engano, em Curitiba, né? Então, ficou muito legal esses dois personagens juntos. Apesar de muitos acharem que ele é Dom Pedro, mas não é. Eu falei com ele que ele também poderia fazer, que não teria problema. Mas ficou legal, porque ficou bem didático. Assim, a gente consegue falar bastante coisa para as crianças, contar muitas histórias, e ficou muito bom. Bacana. Eu adorei ter vocês duas aqui. Olha que lindo, né? Muito bonito. Eu adorei ter vocês duas aqui, poder contar um pouquinho da história da Imperatriz Teresa Cristina, né? Que as pessoas estão vendo mais vocês, né? Estão entendendo um pouco mais essa história que, na verdade, começou lá em 2012, né, Naná? Muito bom. E aí eu queria que a Imperatriz Teresa Cristina estivesse viva hoje, o que ela falaria para Teresópolis? Eu acho que se ela tivesse... No microfone, Naná. Se ela tivesse viva hoje, ela falaria da nossa beleza, da beleza que é Teresópolis, da nossa natureza, como aquele verso que a gente fala, né? Não sei se você continua falando ele. Continua sim. Entre flores e floresta, né? Suba a Serra de Teresa, és bonita e és formosa, no olhar e na beleza, Teresópolis de Teresa. Nossa, gente, que lindo. Ai, estou emocionada. Eu acho que ela ia ver Teresópolis dessa forma. Imperatriz Teresa Cristina, se estivesse viva, o que ela falaria para Teresópolis? Além da beleza, que eu acho Teresópolis uma cidade maravilhosa, tem muitas coisas bonitas, eu acho que ela pediria desculpa por não ter pisado aqui antes. É uma coisa que sempre me perguntam, aí eu falo com as crianças assim, levei 200 anos, mas cheguei... Cheguei chegando, né? Em alto estilo. Ela teria uma pontinha de arrependimento de não ter conhecido pessoalmente essa cidade maravilhosa. Ai, que bom. Eu acredito que sim. Que bom. Olha, eu queria muito agradecer vocês duas. Vocês não sabem a felicidade que eu tenho hoje de receber vocês duas aqui, que são duas queridas, né? Edna, muito obrigada pelo carinho de sempre. Parabéns. Eu é que agradeço, eu acho lindo o seu trabalho.
Você é muito, muito boa mesmo, e você sabe conduzir as pessoas. Você sabe puxar lá de dentro da gente aquilo que o povo precisa saber. Então, isso é muito importante. Que bom. Muito obrigada mesmo a você, a Stephanie. Eu quero agradecer aqui ao vivo por ela ter assumido esse trabalho, porque ela está me ajudando, tá? Isso aí é maravilhoso, porque até a Imperatriz Teresa Cristina não podia parar. E, na verdade, eu não ia parar, mas eu não teria o tempo que a Vânia precisa para fazer o trabalho dela, né? Que o trabalho dela é maravilhoso lá no restaurante. Então, eu quero agradecer a Stephanie por ter assumido, viu, Stephanie? Eu gosto muito de você, amo o seu trabalho, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa e você faz com carinho e com amor e se dedica. Isso é importante no ator, se dedicar ao personagem mesmo, de corpo e alma. Muito obrigada, Nina, muito obrigada, Vânia, se estiver me ouvindo, adoro você, Vânia. Vânia, você é a nossa mãe mesmo. É verdade, Stephanie? a mãe das Imperatrizes. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, querida. Você volta para contar uma outra história. Querida, você foi assim, eu já disse isso para uma guia de turismo, amiga nossa, você foi assim um presente na minha vida, porque canceriano, né? Canceriano sempre dá certo, né? Foi um prazer assim te conhecer. O carinho é muito grande, a admiração é muito grande, principalmente por esse trabalho que você faz e que a gente vê que você tem um prazer inenarrável de fazer, tem muito carinho, muita dedicação e muita entrega. Obrigada. É verdade, eu gosto muito, é um trabalho muito bonito. Eu acho que a gente já passou da hora de conhecer sobre a nossa cidade, sobre as origens. E, poxa, Teresópolis de Teresa, a gente tem que conhecer mais sobre a vida de Teresa. Queria agradecer a você, Nina, por todo o carinho. Sempre dando tanto apoio a nós, atores aqui da cidade, né? Trazendo a gente no programa, incentivando. Muito obrigada por tudo. Tietando na rua. É verdade. Eu queria agradecer a Vânia. Vânia, muito obrigada pelo carinho que você tem comigo sempre, né? Pela confiança. Edna, eu acabei de falar com ela aqui que se eu vivesse mais uma vida, não ia dar para agradecer a ela. Né? De todo o carinho que ela tem comigo, de todas as oportunidades que ela me deu. Ela, a Vanise, a Companhia Fantasia. Nana, olha, eu não tenho nem o que te dizer. Obrigada é muito pouco. Acho que não existem palavras para dizer o que eu sinto por você e o agradecimento que eu tenho por tudo. Obrigada, obrigada. Obrigada, querida. Ai, gente, a Vânia está aqui também. A Vânia está assim, a mãe das Imperatrizes, ela está aqui assim, ó, babando, né? Babando. Bom, gente, olha, foi lindo esse programa, gostei muito. Era assim um sonho meu trazer as duas aqui para a gente bater esse papo. Conseguimos, né? A Vânia autorizou. Um beijo para você. Te amo também. E aí, vou deixando então o programa nas mãos das Imperatrizes Teresa Cristina, muito feliz. Olha, depois você corre lá no YouTube, compartilha esse programa com muitas pessoas. Quem não conhece a história, quem não conhece as duas ainda, compartilha bastante aí. Vamos levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder. Afinal de contas, Teresópolis é maravilhosa, você que ainda não sabe, tá? Um beijo para você, até a próxima.